Você conhece o trabalho de entrega de cestas básicas da nossa casa no último domingo do mês? Você pode ajudar doando arroz, feijão, macarrão, açúcar, óleo, fubá, chocolatado, farinha e leite em pó. Ou, se preferir, pode também ajudar fazendo transferência. Desde já agradecemos a ajuda. Aproveite agora a nossa live e não esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho. Boa noite mais uma vez a quem está aqui presente. Boa noite a todos os que estão nos assistindo de casa. Tem alguém hoje aqui pela primeira vez? Não, né? Todo mundo já se conhece. Então vamos juntos nesse momento, antes da gente seguir para a palestra propriamente dita. Vamos só dar alguns recados, né? Quero agradecer demais a todo mundo que contribuiu, que doou alimentos para a composição das nossas cestas de alimentos aqui na casa, que foram entregues ontem. Conseguimos atender todas as pessoas que vieram até aqui. Então, nosso muito, muito, muito obrigado em nome de cada pessoa que conseguiu ser beneficiada pela entrega das bolsas de alimentos de ontem. Também quero avisar, né, que a nossa evangelização acontece todo domingo às 16 horas. Tem turmas para todas as idades, então a família toda está convidada. E segundas e quintas nós temos as reuniões públicas, segundas às 19, quintas às 20 horas. Aqui não precisa agendar, só vir presencial. E nas quartas-feiras, às 20 horas também, é a nossa live pelo canal do YouTube, tá bom? Dito isso, vamos fechar os nossos olhos, vamos agradecer a Deus. Obrigada, Senhor, pelo dom das nossas vidas. Obrigada por não desistir de nós, por nos trazer até aqui, por nos permitir essa encarnação. Ajuda-nos, Senhor, a manter a nossa mente, o nosso coração em equilíbrio. Coloca a ordem, Senhor, nos nossos sentimentos, para que também nós, enquanto assistimos a palestra de hoje, possamos auxiliar todos os trabalhos que estão acontecendo nessa casa. Te agradeço muito, Senhor, por todo o teu amor e por toda a tua misericórdia. Te entrego de modo muito especial a vida do nosso irmão Eduardo, para que ele conduza o encontro de hoje, as reflexões de hoje, envolto dos mais sublimes sentimentos de amor, de carinho e de misericórdia dessa espiritualidade amiga dessa nossa casa. Mais uma vez te agradecemos e rogamos a tua presença conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, vou chamar o Dudu. Vamos lá. Boa noite, meus irmãos. Uma alegria estar aqui. Mais um dia de trabalho intenso, mas parece que a gente não sente quando a gente está falando de espiritismo, quando a gente está trabalhando no bem. Eu estou quase ficando igual a mãe Miranda. Hoje foram 5 biscoitos e uma cocada que a Rita me concedeu. Foi a minha alimentação de hoje. Ela está ótima, não come nada. Eu ainda não consigo, mas hoje foi um recorde, 5 biscoitos maisena e uma cocada. Mas parece que a gente não sente. Estou aprendendo com ela. O dia passa e... lembrando de Jesus, né? Que Jesus fala que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Estou chegando lá, é bom que eu estou com barriga, vou perdendo a barriga também, isso tudo ajuda. E hoje para falar sobre a justiça das aflições. É um tema muito bom, e as próximas segundas-feiras acho que vai dar a sequência, né? As causas atuais, causas anteriores. E eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, né, presencialmente, todo mundo que está nos acompanhando pelo YouTube, traz aí as suas aflições. Quem não traz aflições na alma? Né? Na igreja evangélica tem um momento do testemunho. Se a gente fosse abrir aqui o microfone para cada um, 5 minutinhos que seja, falar um pouquinho das suas aflições, e sair daqui todo mundo chorando, todo mundo deprimido, porque a gente não pode ficar exaltando muito o problema. Né? O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele foi chamado a atenção algumas vezes sobre essa questão do reclamar, né? Da pessoa que está sempre reclamando, dizendo que
ela se vitimiza, ela se vê como a pessoa mais sofredora do mundo. E os espíritos falavam para ele: meu filho, não fale assim. O instrutor Clarencio dizia: você precisa ver o bem. Você precisa ver as coisas boas que acontecem na sua vida. E realmente, quando nós paramos para pensar, tem muitas aflições? Tem muitas aflições. Tem muitas dores? Muitas dores. Mas a gente muitas vezes não consegue enxergar as bênçãos. Nós normalmente reclamamos. Nós conseguimos sempre observar aquilo que não está bom. E aí Paulo de Tarso, em uma das suas epístolas, ele fala: em tudo dai graças. Não é fácil. Falar é muito fácil, só sabe quem passa, só sabe quem está carregando a sua cruz. Mas é isso que os espíritos ensinam. Se as coisas estão difíceis e a gente continua reclamando, a gente continua dizendo que está tudo muito ruim, parece que piora mais ainda. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida, no meu trabalho, né, como psicólogo, eu atendo muitas pessoas em que eu aprendo muito com elas. Porque são pessoas que vão buscar ajuda e, na verdade, elas são um exemplo de vida. Porque passam por provações e eu fico escutando a pessoa falando, eu fico pensando: meu Deus, se fosse eu não teria a força que ela está tendo. E ela está indo ali buscar a minha ajuda. E aí eu sou honesto com a pessoa, falo assim: olha, vamos trocar de lugar? A senhora senta aqui e eu sento ali, a senhora que vai me atender. Aí a pessoa não entende nada, né? Psicólogo meio doido. Mas por quê? Eu explico. Porque eu falei: a senhora é um exemplo de vida. A senhora é um exemplo de força, de coragem, de fé. Claro, ela está ali sofrendo, ela está em aflição, está, mas eu não seria capaz de fazer o que ela está fazendo. Nós vemos muitas pessoas anônimas que dão exemplos, testemunhos, assim, impressionantes. Quem faz trabalhos voluntários, quem vai num hospital do câncer, quem trabalha com moradores de rua, quem está numa tarefa junto a crianças, órfãos, a idosos, vai encontrar muita gente ali, trabalhadores anônimos, humildes, que são exemplos de vida. Pessoas que muitas vezes não têm o que comer em casa, que estão ali na tarefa ajudando o outro, sorrindo. Isso, para nós, é um estímulo. Eu reclamava muito da minha vida, há muitos anos atrás. Quando eu devia ter uns 17 anos, eu sempre via problemas. E eu tinha um problema que não era problema. Eu era muito magrinho. E aquilo me incomodava muito. E aí eu ficava naquela aflição, né, de ser magro. Eu falava: eu tenho que ser forte. Eu comia um monte de coisa. Eu botava, não adiantava, não engordava de jeito nenhum. Agora eu tenho medo de comer porque eu engordo. Mudou tudo. É karma. E aí eu lembro que um dia eu tive uma lição da espiritualidade muito grande, porque eu ficava incomodado com o meu braço. Eu olhava para o braço, falei: esse braço é muito fino, meu Deus do céu, eu vou para a academia, eu tenho que fazer alguma coisa. E aquela coisa de jovem inseguro. E eu estava no ônibus, voltando do colégio, sentado lá na frente, perto do motorista. O ônibus parou num ponto, entraram vários estudantes. E entrou um estudante fazendo muito barulho, porque ele estava brincando muito com o motorista e falando, e eu olhando para o braço, né? Eles falando e eu olhando para os braços. E aí, aquilo já estava me incomodando, o ônibus não andava e o estudante conversando com o motorista ali logo na porta da frente do ônibus. Quando eu parei para olhar a cena, esqueci um pouco do meu braço para olhar a cena, eu vi que era um rapaz que não tinha os dois braços. Aquilo me chocou profundamente. E na hora me veio aquela intuição assim: meu filho, você tem algum problema? Porque o meu bracinho fininho servia para eu tomar banho, para eu botar um copo d'água para eu levar a comida. E aquele rapaz, jovem, sem os dois braços. Mas não era só isso a lição. A lição era que ele era um jovem alegre. E eu fiquei olhando para aquilo e falei: meu Deus, ele está feliz. Como é que pode ele estar feliz? E ele brincando com o motorista e falando. E aquilo nunca mais esqueci. E eu fui tendo outras lições ao longo da vida, de que aflições todos temos, mas como nós lidamos com as aflições? Como cada pessoa lida. Você pode pegar, eu trabalhei em hospital,
Aí eu entrava nas enfermarias e eu observava cada paciente. Às vezes os pacientes com o mesmo problema, às vezes uns mais graves, reagiam melhor do que aquele que estava numa condição clínica até razoável. Às vezes o que estava melhorzinho fisicamente, de saúde, reclamando, blasfemando, e o outro que estava numa situação mais grave, ajudando os outros. E nós? Como será que nós somos? Será que nós, dentro da nossa casa, no nosso trabalho, a gente leva os nossos problemas, a gente leva as nossas aflições e acabamos nos tornando pessoas amargas, pessoas grosseiras, pessoas muitas vezes difíceis de lidar? E aí começa transtorno de humor, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, depressão. O melhor remédio para nós é a boa vontade e o esforço no bem. Não adianta tomar antidepressivo, não adianta tomar ansiolítico, não adianta vir no centro espírita tomar um monte de passe, fazer cirurgia espiritual, fazer promessa, fazer macumba, faz o que quiser. Se a gente não mudar por dentro, nada vai mudar. Ah, eu estou desempregado, eu não tenho o que fazer da vida, eu estou passando fome. Já foi buscar ajuda? Já foi pedir socorro? Você aceita qualquer trabalho? Porque às vezes a gente quer ajudar e a pessoa não quer ser ajudada. As pessoas querem escolher. A aflição só tende a aumentar. Porque tem a aflição da vida e a aflição que a gente carrega dentro de nós. Então esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo é um dos capítulos que eu acho mais importantes, dentre tantos outros, porque ele vai falar bem-aventurados os aflitos. Como é que pode alguém ser bem-aventurado porque é aflito? Não é bem assim, interpretando ao pé da letra. Não basta ser aflito para ser bem-aventurado. Vamos ler um pouquinho desse item 3 do capítulo 5, para a gente entender o que Allan Kardec vai refletir conosco. Ele diz assim: as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra só podem efetivar-se na vida futura. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Porque, assim, que bem-aventurança é essa que Jesus prometia? Todo mundo ali numa situação terrível. Vocês imaginam, se hoje está difícil, o que era há mais de 2000 anos? A realidade daquele povo. Então, Jesus falava, bem-aventurados os que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Quando ele fala serão, esconde a barriga, irmã. Ele não estava se referindo à vida terrena. Então, assim, quem de nós aqui vai aceitar esse tipo de proposta de Jesus? Olha, meu filho, bem-aventurados você é, porque você está sofrendo, mas você vai receber a misericórdia. Porque a nossa revolta íntima é que nós queremos ser felizes aqui. Agora, que felicidade é essa que a gente quer ter aqui? Eu conheço muita gente que tem dinheiro, que tem saúde, que tem um bom emprego, que tem status, estão em depressão, estão com síndrome do pânico, estão com ideias suicidas. Combina? Não combina. Por quê? Se a pessoa tem dinheiro, né? Todos nós aqui imaginamos o quê? Eu tenho dinheiro, meus problemas acabaram. Será? Por que eu atendo tantas pessoas que têm dinheiro e não conseguem ser felizes? Eu me recordo que eu estava começando ainda meus atendimentos há mais de 10 anos, e eu atendi uma pessoa que ele me falava o seguinte: Eduardo, ele é um médico. Eu moro na Avenida Vieira Souto, de frente para o mar. Os pais deles eram médicos conceituados, tinham muito dinheiro. E ele falou assim, e ele estava em depressão. Já é difícil você entender, né? Como é que pode alguém, né, com a estrutura familiar que ele tinha, financeiramente sem nenhum problema, vivia na Europa, essas coisas todas. E ele chegou ao ponto de me dizer que ele chegava na varanda, na sacada de onde ele morava, do prédio, e ele disse que o barulho das ondas do mar irritavam ele. Vocês imaginam um negócio desse?
Mas olha, a nossa irmã está balançando a cabeça ali, mas eu entendo ele. Porque a gente, quando vai olhar o mar, depende de como você olha. A gente, quando olha o céu, depende de como você olha. Para ele, olhar o mar já não era novidade nenhuma. Ele morava ali há muito tempo. Então, às vezes, o mar estava muito alto, aquele barulho das ondas incomodava. E aí, isso serve de lição para a gente entender que nós buscamos a felicidade, nós buscamos a paz em coisas que não necessariamente vão nos trazer a felicidade e a paz. Quando Jesus diz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, mas não a paz do mundo. O que é a paz do mundo? A paz do mundo é ter a nossa conta bancária muito bem recheada, ter saúde, poder curtir a vida. Mas eu volto à pergunta, por que os ricos adoecem emocionalmente? Só ter dinheiro, só ter recursos não traz esta paz, não traz esta felicidade que as pessoas esperam. Ao contrário, infelizmente, muitas vezes traz a derrocada moral. Porque, conforme Jesus disse, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A culpa é da riqueza? Não. É porque o dinheiro traz muita facilidade. Eu agradeço a Jesus. Eu parei até de jogar na Mega Sena. Vai que eu ganho. Não quero fazer esse teste comigo. Tu imagina. Da noite para o dia, tu ganha 300 milhões. Segunda-feira à noite. Palestra de Maria de Fátima Miranda. Quem vem? Vai para a Europa, né? Vai para Paris. Nem ela vem. Nem sei para onde que ela ia. Porque e é verdade. O Humberto de Campos conta uma historinha dessa de um companheiro palestrante. Ele estava fazendo uma palestra falando sobre o dinheiro. E ele falando exatamente o que eu estou falando. No meio da palestra, tocou o telefone do centro e chegaram para ele, telefone para você, é urgente. E ele, não, mas estou falando... Aí, o que é? Aí atendeu, olha, fulano morreu, temos que ver a herança agora, dividir, O homem pediu desculpa, sumiu, nunca mais foi visto. Quem conta isso é Humberto de Campos, através da mediunidade de Chico Xavier. Porque falar é fácil, na hora que é com a gente, a coisa muda de figura. Então, vencer as aflições é aprender a lidar com elas. A gente vem à casa espírita achando que os espíritos vão resolver os nossos problemas. Eles vão ajudar. E ajudam muito mais do que nós imaginamos. Só que eles ajudam no silêncio. Mas nós somos insaciáveis. Nós queremos sempre mais. Muitas vezes... A gente está aqui sentado vendo uma palestra, você que está aí na sua casa, e os espíritos estão operando a gente. Estão eliminando um tumor, estão desobstruindo uma artéria que poderia nos levar a um infarto, que poderia nos levar a um AVC. Mas eles fazem isso silenciosamente. Na hora do passe, muitas vezes eles estão ali aliviando as nossas dores morais, o peso das lutas do dia a dia. Absolutamente ninguém que está aqui presencialmente ou que está nos acompanhando pela internet deixa de receber o amparo espiritual. Agora, mas e como é que fica o meu desemprego? Os espíritos ajudam. Mas você está procurando? Porque às vezes a pessoa quer que o emprego venha a ela. Às vezes a possibilidade de emprego vem e ela diz, mas esse eu não quero. Mas esse eu não posso. Esse é longe. Esse não sei o quê. Quantas vezes eu já vi os espíritos atuando nesse sentido? E quando não o fazem, não é por maldade. É porque a gente tem alguma coisa a aprender. Eu sempre conto a história um pouquinho, né, da minha família. Eu nasci numa comunidade carente de Caxias. Na minha casa entrava água. Eu era criança e era meio abobalhado. Diferente do meu filho, né? Meu filho é muito inteligente, mas eu era abobalhado. Eu não sei se a geração mudou, né? Eu lembro que a casa cheia d'água e eu alegre, né? Eu achava aquilo muito interessante, né? Minha mãe, coitada, com um balde d'água, tirando, chorando, e eu olhando. Eu era muito abobalhado. Não sei nem como é que eu cheguei até onde eu cheguei. Só Jesus explica. E, enfim, foi uma infância assim, relativamente tranquila, mas bem difícil. Depois meu pai melhorou de vida. E olha que meu pai nasceu filho de fazendeiro no Nordeste.
Mas eram muitos filhos, não souberam aproveitar, perderam tudo. O pai morreu, eles não deram valor, perderam tudo. Meu pai sempre foi muito trabalhador. Foi trabalhar no supermercado, começou de baixo, chegou a gerente. Então, eu cheguei a pegar uma parte muito boa, né, da minha infância, porque meu pai era gerente de mercado. Então, eu ia para o mercado, pegava o carrinho, ia botando dentro do carrinho tudo que eu queria. Foi maravilhoso, né? Adorava. Meu irmão já pegou uma fase difícil depois. Por quê? Porque meu pai foi mandado embora do mercado anos depois. Pegou uma sociedade com uma pessoa, montou um barzinho lá em Caxias, faliu o barzinho, perdeu tudo. Ficamos na Rua da Amargura. Só não perdemos tudo de vez porque, graças a Deus, ele tinha conseguido comprar um imóvel, que é onde meus pais moram até hoje, aqui perto. Mas não tinha dinheiro. Não tinha nada, era uma aflição danada. E minha mãe pressionando, e eu tendo que procurar trabalho, foi um desespero, até que eu consegui um trabalho como office boy. Meu pai, coitado, tendo que trabalhar, que vinha ele pegava, na rua como camelô, trabalhando, vendendo peixe, tudo que ele podia fazer, ele fazia para não faltar o necessário. E até um amigo nosso, né, que trabalhava com meu pai na época, no açougue do mercado, virou açougueiro e muitas vezes levava carne para a gente. E eu lembro até hoje da alegria que a gente recebia ele quando chegava lá com a carne para a gente comer. Esse companheiro já desencarnou, tem pouco tempo. E aí meu pai foi se parar trabalhando no camelódromo da Uruguaiana. Sofreu. Vocês imaginam, 40 graus ali é 50. Na chapa, fazendo hambúrguer, aquela coisa toda. É uma aflição. Poderia reclamar da vida? Poderia, mas era com aquele dinheiro que ele levava para dentro de casa o alimento. E ele contou um dia para a gente, que teve um dia que ele sentou e chorou. Porque difícil, né? Não é fácil. Você nascer filho de fazendeiro e depois tu chegar a uma determinada idade na sua vida, você tá ali sendo humilhado, né, pelo dono da barraca, explorado, ganhando mal. E aí ele falou assim, por que eu tô passando por isso tudo? E eu conversei com ele, porque Jesus te permitiu salvar a sua vida. Porque essa aflição, essas dores, essa dificuldade foi que te fez ser um homem melhor hoje. Porque a família do meu pai é uma família de pessoas muito orgulhosas, né? Nasceram com posses, são pessoas que tiveram uma influência lá no interior. Eu falei para o meu pai, o seu orgulho precisava ser educado. Às vezes, Jesus permite que a gente passe por algumas coisas como uma preparação. Eu fiquei 5 anos como office boy. Comi o pão que a bênção amassou, para dizer o contrário. Quase morri, fiquei pele e osso, a ponto de eu chegar no trabalho e pedir demissão e o médico perguntar assim, mas você quer ir embora por quê? Eu falei, porque eu fui no médico, ele falou que eu estou morrendo. Aí o médico, como está morrendo? Eu falei, doutor, estou morrendo. E ali minha vida mudou. Ali ele me promoveu, me deu uma chance, acho que o homem estava incorporado. Eu fui pedir demissão, ele me promoveu. Mas tudo no tempo de Deus. Eu fiquei 5 anos da minha vida reclamando. Por que eu não consigo outro emprego? Por que eu não saio daqui? Eu tentava emprego em tudo que é lugar, eu falava com todo mundo, mas não conseguia. Tudo dava errado. E eu tinha que ficar lá na clínica, trabalhando. E eu ficava perguntando a Deus, por que o senhor está fazendo isso comigo? Depois de 5 anos, ele me explicou. Ficou 5 anos quieto, calado. Os espíritos são assim, né? Eles não falam. Eles te deixam ali, vai ficar, meu filho, tem que ficar. E aí, no dia que eu não aguentei mais e fui pedir a demissão, foi o dia que o médico, o dono da clínica, falou, não quero que você vá embora. Me promoveu, eu passei a ser técnico, comecei a ganhar melhor, comecei a ter dinheiro para comer, comecei a poder ajudar mais em casa, e foi ali que eu consegui pagar meu curso de psicologia, foi ali que tudo aconteceu. E os 5 anos que eu fiquei reclamando com Deus? Eu aprendi a confiar em Deus. Hoje em dia, eu já não reclamo mais. Sou medroso, tenho medo de ficar doente, tenho medo de ir para o hospital, tenho medo de um monte de coisa, mas não reclamo de nada, fico quietinho, né? Porque assim, eu só agradeço, obrigado, porque a espiritualidade já me provou que nós precisamos confiar. Se você está fazendo tudo que está ao seu alcance para se libertar de uma aflição
e não consegue, é porque você tem algo a aprender ainda. E entender isso é um exercício de humildade. Nós precisamos ser mais humildes. Eu não conheço nenhum grande espírito que passou na Terra que teve vida fácil. Apontem-me um. Podem falar, se alguém souber aí, fala. Tirando Maria de Fátima Miranda. Quem? Gandhi, Luther King, Madre Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce, Buda. Apontem um. E o maior de todos, Jesus. Ele diz que ele não tinha onde encostar a cabeça. Que não veio à Terra para ser servido, mas para servir. Por que a gente reclama? É essa reflexão que nós temos que fazer. Quem está trabalhando reclama porque ganha mal. Quem não está trabalhando reclama porque não tem trabalho. Quem é empresário reclama porque não está ganhando o que acha que devia ganhar. Ninguém está satisfeito. É muito raro você ver uma pessoa falar assim, graças a Deus, está tudo bem. Por que nós agimos assim? Eu não tenho como responder pela Rita, eu não tenho como responder por vocês. Eu tenho que parar para pensar como eu estou lidando com as minhas aflições, com os meus problemas, e eu tenho muitos. Às vezes as pessoas olham para a gente, ele está na rádio, ele tem carro, não sei o quê, mas não sabe o que é a minha vida. Não sabe o que eu passo. Porque as pessoas criam uma imagem da gente como se a nossa vida fosse a coisa mais tranquila do mundo. Agora, o que adianta eu chegar aqui, ou chegar na rádio, e ficar me lamuriando para vocês? Quantas vezes Miranda passou por situações terríveis, e eu do lado dela, e ela lá na rádio comigo, e ninguém sonhava o que ela estava passando. Mas ela sabe do que eu estou falando. E a gente tinha que sorrir, porque o ouvinte, ele está ali para nos ouvir com aquilo que a gente tem de melhor. Se ela fosse chegar lá e se lamuriar e se desesperar, ela ia desesperar todo mundo, ia ser um desastre. Quantas vezes eu também fui para a rádio com meu coração apertado, cheio de problema, mas eu sento ali, eu boto na minha cabeça que tem milhares de pessoas que estão ali nos ouvindo, que precisam de uma palavra, que estão à beira de um suicídio. Nós não estamos aqui para ficar levando o problema para os outros. A gente tem que buscar ajuda? Sim. Se eu estou com um problema, eu converso com Miranda, converso com a Marlene, eu peço ajuda, eu peço um passe, eu peço ajuda à Rita. Amigo é para isso. E ninguém aqui pode dizer que não tem amigo. Mas eu não posso contar com a minha família. O que é a família? Jesus nos deixa muito claro que família somos todos nós, somos todos filhos de Deus. Então, ajuda a gente sempre vai encontrar. Às vezes, não necessariamente como nós gostaríamos, mas como é possível. Nunca me faltou ajuda. Nunca me faltou socorro. Como não falta para ninguém. O problema é que quando Deus não nos atende na hora que a gente quer e do jeito que a gente se revolta. Fui eu 5 anos reclamando. Mas eu precisei passar por aquilo tudo para entender. Hoje, eu já não faço mais isso. Quando alguma coisa ruim me acontece, eu procuro parar, pensar, por que isso está me acontecendo? E eu procuro buscar soluções. Se eu não tenho como resolver sozinho, eu vou pedir ajuda. Eu vou sempre encontrar uma maneira de sair daquela aflição, daquela situação difícil. Não sei amanhã ou depois, se eu fizer um exame e falar, você está com câncer. Como é que eu vou reagir? Não sei, sou medroso. E não tenho medo de dizer isso. Mas eu vou ter que enfrentar. Você tem 6 meses de vida, eu vou ter que enfrentar. Todo mundo aqui vai morrer. Eu peço a Deus que me dê forças, que me dê coragem. Mas a gente sabe que nesta vida nós não estamos livres de nada. A vida humana é extremamente frágil. Mas graças a Deus, o Espiritismo, ele liberta a gente, ele faz a gente enxergar coisas que antes a gente não enxergava. Durante a pandemia, eu e essa criatura aqui ficávamos para lá e para cá. Nós não paramos. Na rádio, atendendo pessoas, visitando pessoas em casa, nós não paramos. Porque ou eu ia ficar com medo da pandemia, ou eu ia socorrer pessoas. Eu preferi socorrer as pessoas, porque socorrendo a elas, eu estava socorrendo a mim mesmo.
O medo nos paralisa. E eu sempre tive muita dificuldade em lidar com meus medos. Até hoje eu sou medroso, mas eu enfrento. Alguns medos eu já consegui superar, outros ainda não. Mas só assim a gente vai conseguir vencer as aflições. Só a gente entendendo que não está fora de nós a solução, está dentro. Jesus dizia, ó homens de pouca fé, por que não creem? Nós precisamos crer, precisamos acreditar. Deixa eu ler mais um pouquinho. Kardec diz o seguinte, mesmo com essa certeza, né, da vida após a morte, de que Jesus promete, dificilmente se compreende a utilidade de sofrer para ser feliz. Ninguém quer sofrer, eu não quero. Dizem, para se ter mais mérito. Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais do que os outros? Eu me perguntava isso também. Por que alguns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta situação? Por que uns nada conseguem, ao passo que a outros tudo parece sorrir? E eu vejo muitas pessoas que falam assim, minha vida não vai para frente, mas a do fulano só dá tudo certo para ele. Você não está feliz que o fulano está... Então, é uma coisa estranha, porque assim, eu posso não estar bem, aí a Rita acontece uma coisa boa para ela, eu fico chateado porque aconteceu algo bom para a Rita e não aconteceu para mim. Isso é um absurdo. Nós não podemos aceitar isso de nós mesmos. Eu tenho que ficar feliz com a vitória do outro, com o bem-estar do meu próximo. Mas fulano tem dinheiro, fulano tem carro, fulano tem isso, fulano tem aquilo. A gente não pode olhar para o que o outro tem. Tu não conhece a vida do outro. Ele pode ter tudo isso que você vê, mas tu não sabe o que vai no coração dele. E mesmo que seja uma pessoa de má vida, fulano é assim, eu sou honesto, minha vida não vai para frente, o outro está roubando e está prosperando. Ai dele. Se nós conhecemos a doutrina espírita, o que Jesus diz? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quantas pessoas eu vejo que se mantêm firmes na honestidade, que recusam propostas indecorosas, que lhe renderiam muito dinheiro, enquanto outras não pensam duas vezes em aceitar, se corromperem, prejudicarem, para poderem crescer. Quantas pessoas que no ambiente profissional puxam o tapete do outro para ganhar o cargo daquela pessoa? É o que nós mais vemos hoje em dia. Nós vivemos um momento, às vezes as pessoas me procuram e falam assim, eu vou pedir demissão do meu emprego. Eu falei, vai para onde? Porque assim, eu desconheço uma empresa, um lugar, nem aqui dentro que não envolve dinheiro, mas envolve disputa de poder. Onde tem ser humano, tem problema. As pessoas estão enlouquecendo. Jonas de Ângeles diz, esses são dias de loucura, cuidado para você também não enlouquecer. Eu peço a Jesus todo dia, me mantenha com a mente em equilíbrio. Porque são pressões de todos os lados, são ataques de todos os lados, seja do lado material quanto do lado espiritual. Mas não falta proteção. Nós é quem temos que fazer a escolha. E ele continua dizendo o seguinte, mas o que se compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. Isso é o que mais mexe com as pessoas. Mas nós espíritas, nós sabemos as causas. Por que meu pai precisou passar por aquela provação? Porque ele precisava crescer como ser humano. Se eu, meu irmão, tivéssemos tido uma infância na opulência material, muito provavelmente, meus irmãos, eu não estaria aqui hoje. Porque eu não sou espírito superior. Porque o espírito superior, você pode botar o dinheiro que for na mão dele. Ele vai fazer o que Madre Teresa fazia, o que o Chico fazia, o que o Gandhi fez, o que Buda fez. Eles não precisam disso. Porque eles já entendem. Agora nós, eu agradeço a Jesus tudo que eu passei. Porque é por isso que eu estou aqui hoje. Se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse tido facilidades, a chance de eu estar aqui hoje era mínima, 0,0001%. Graças à dificuldade, graças às provações é que eu cheguei até aqui. Nada da minha vida foi fácil. E até hoje não é.
não tenho moleza, não dá para respirar. Mas eu agradeço, porque eu percebo que quando as coisas estão muito fáceis para mim, eu começo a dar umas vaciladas. Aí vem logo agradeça a eles, aos amigos espirituais, porque é a forma que eles me mostram, ó, tu precisa se manter na linha, não sai da linha. Facilidade para nós, espíritos ainda atrasados, imperfeitos, é sinônimo de perigo. Então, parece um contrassenso, parece uma loucura, mas a dificuldade que cada um aqui está passando é necessária para o nosso crescimento. E aí ele conclui: a fé no futuro pode consolar e dar a paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Só a reencarnação explica. Não há outra explicação. Tem muitas coisas que nos acontecem que só nós entendendo que a vida não é só essa daqui, nós já vivemos muitas vidas, é que nós seremos capazes de entender que muitas provações que nós passamos hoje são em decorrência de atitudes que nós tivemos lá atrás. Ah, mas eu não lembro, não fui eu. Foi você, sim. E não lembra, agradeça a Deus por você não lembrar. Porque se nós lembrássemos do que nós fizemos no passado, nós enlouqueceríamos. Não haveria como o nosso cérebro suportar o que nós fizemos lá atrás. Então, a misericórdia de Deus nos permitiu hoje ter o esquecimento temporário. Porque se não fosse isso, tornaria inviável a nossa vida e as próprias relações humanas. Como olhar para uma mãe, para um pai, em que eu fiz mal ou que me fez mal? Para um filho que me matou ou que eu matei? Como que nós estaríamos aqui, dentro dessa casa, lembrando do que fomos no passado? Deus sabe o que faz. Muita gente não acredita na reencarnação. E nós respeitamos isso. Mas como explicar os critérios de Deus? Se a vida é uma só, por que uma criança nasce numa filha de uma família rica, com todas as benesses, e outra criança vai nascer num país africano para morrer de fome? Qual o critério de Deus? Não é Ele que cria as almas? Por que uma nasce num determinado local de opulência e outro nasce num local de miséria? Sem a reencarnação, fica difícil entender a justiça de Deus. Ou a gente vai acreditar no acaso. Ah, nasceu ali porque tinha que nascer. Deus não tem nada a ver com isso. Como não tem nada a ver com isso? Você vai num hospital infantil, você vê crianças nascendo com anomalias impressionantes. Ah, mas isso não é problema de Deus, é da genética. Ué, quem fez a genética? Foi Deus. Ele errou? Deus não erra. Com a reencarnação, nós entendemos que aquele espírito que está no corpo infantil é um espírito já vivido. Que ali é um resgate difícil para aquele espírito, mas necessário para ele e para os seus pais. Sem essa lógica da reencarnação, Kardec vai explicar isso, e a gente, nos próximos estudos, vamos aprofundar, eu pelo menos não conseguiria compreender Deus. Eu seria ateu, ou no mínimo agnóstico. Porque já era um conflito que eu carregava comigo, mas eu buscava explicações, eu buscava encontrar respostas, até que um dia eu peguei o Livro dos Espíritos e ali eu encontrei a explicação. Por isso eu aceito a Deus, por isso eu aceito a dor, por isso eu entendo as aflições. Porque estamos aqui em mais uma encarnação com a oportunidade de crescimento espiritual. A cada encarnação, se nós nos esforçarmos, é como um aluno que chega ao final do ano na escola e vê lá o nome dele como aprovado. Como é bom, eu ficava muito feliz. Eu era muito ansioso, né? Então eu não dormia, eu não comia. Enquanto eu não soubesse o resultado da prova, era um desespero. Minha mãe às vezes tinha que ligar para a diretora da escola. Eu dei trabalho, irmão. Eu dei trabalho. Porque eu sempre fui muito ansioso. Ainda sou controlado, né? Mas era uma alegria quando eu via que eu passava de ano. Nunca fiquei em recuperação. Era um bom aluno. A mesma coisa vai ser uma felicidade muito grande se quando chegar o meu momento de desencarnar, chegar o benfeitor espiritual e falar assim: meu filho, passou na média. Demos um ponto, facilitamos, mas passou. Tá bom, estou feliz.
porque o objetivo de nós estarmos aqui é esse, nos tornarmos pessoas melhores. Então, reclamemos menos, trabalhemos mais, aprendamos a lidar com as nossas aflições com humildade, tenhamos perseverança, resignação ativa. Está doente? Vai no médico. Tem tratamento? Busque o tratamento. Está desempregado? Procure trabalho. Fale com amigos. Não tem trabalho de carteira assinada? Quantos companheiros? Eu vi um companheiro dando uma lição na televisão. Ele conseguiu comprar a moto dele vendendo coisa no sinal de trânsito e foi roubado. Ele falou, não tem problema, vou trabalhar de novo e vou comprar minha moto de novo. É o trabalho, é a luta, é aquilo que for possível. Não vai faltar um par espiritual. Eu acho que a Rita botou a música para mim dizer que eu tenho que ir embora, né? Que Jesus nos abençoe e nos livre aí das nossas aflições. É bem discreta ela. Na rádio tem um barulho do mouse, aqui tem a Ave Maria. E a Miranda toma um choque. Eu vi. A Rita é mais boazinha. Mas é o tipo de tema que, se deixar, a gente embarca a noite toda conversando. Mas, gente, vamos agora preparar os nossos corações para o momento do passe. Vamos nos manter em silêncio, em oração. Quem estiver em casa também, separe um copo com água, sintonize com a espiritualidade. Lembrando que o passe que acontece aqui, ele também chega até os nossos lares. Basta que a gente confie, se mantenha em oração e na sintonia boa com os bons espíritos. Eu vou chamar a nossa irmã Marlene para conduzir as preces. Graças a Deus, que a paz, o amor do Cristo nos envolva. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim, quando nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo o mal, que assim seja. Pai, que é todo amor, poder e bondade, que a tua misericórdia, o teu amor, perdoa a todos aqueles, Pai, que não conhecem os teus ensinamentos, que ainda, Senhor, causam dor, sofrimento aos seus próprios irmãos. Irmãos, perdoem. Peçam ao Pai misericórdia a todos esses que ainda não conhecem o amor, a caridade, o respeito a seu próprio irmão. Tenham fé, meus irmãos. O Pai não abandona nenhum dos seus filhos. Ninguém está esquecido. Ninguém está sob a proteção do Pai. Agradeçam, meus irmãos, todas essas dores, todos esses momentos difíceis que cada um passa. É necessário, meus irmãos, para que todos lembrem do vosso Pai. Muitas vezes, todos estão tão
tão concentrado em seus problemas, que esquecem de orar, de pedir ao Pai a ajuda que necessitam. Pai amantíssimo, que a tua luz misericordiosa se estende a todos os que sofrem, Pai. Quer dores físicas, morais e espirituais. Pedimos também, Senhor, por todos aqueles que estão passando por sofrimentos nesta terra tão difícil, Senhor. Eles acham que são difíceis, mas o Pai sabe que é necessário para cada um desses seus filhos. Aqui estão meus irmãos, tantos irmãos nesta noite, em várias macas sendo atendidos. Todos estão sendo atendidos. Todos vós aqui presentes estão recebendo a ajuda necessária que necessitam. Não só aqui em seus lares também, todos que estão em seus pensamentos, tantos irmãos desencarnados que estão recebendo, tanto aqui dentro quanto lá fora. Muitos estão chorando pela luz que está envolvendo a cada um deles. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia. Vamos pedir, Senhor, para esses nossos irmãos enfermos. Karine Jacobina, Hospital Beneficência Portuguesa, Teresópolis, gratidão, saiu da coma, está estável após o suicídio, misericórdia, Pai. Que ela possa perceber, que ela possa ver que os seus entes queridos a amam, que ela tem a oportunidade de continuar a caminhada, porque o Pai está presente junto de cada um de seus filhos. Ela irá vencer esse momento, mas tem que ter muita força e muita oração ao Pai. Seus familiares abraçam, estejam ao lado dela para que ela sinta que ela é amada. Obrigado, Senhor. Giovana Silva dos Santos, 5 anos. Esse Espírito, Pai, ajude por misericórdia. Ana Adolfo Berganini, número 157. É Rua Adolfo Berganini, número 157, 501, Engenho de Dentro. Luiz Felipe Alves Gomes da Silva. E vamos pedir, Senhor, para os desencarnados também. Todos já receberam, e esses também eu tenho certeza que receberam e vão continuar recebendo. Luísa Belisário, João Belisário, Jorge Belisário, José Lopes Dias, Neide Leone Dias, Alana Vitor Oliveira, se suicidou-se. Misericórdia, que nossa Mãe Maria Santíssima, no Vale dos Suicidas, possa socorrê-la. E tantos outros, Mãe, misericórdia a todos. José Lopes Dias, Neide Leone Dias, preces. Jomar Ferreira da Silva, André Antônio Augusto. Elaine Lopes Flores. Mas aqui é um nome. André
Pai amantíssimo, Senhor, que são teus filhos, Senhor, tantos desencarnados, Pai, nossos amores, nossos entes queridos, nossos familiares, parentes, amigos, vizinhos, afetos que não se acham nossos afetos, todos aqueles perseguidores, Pai, misericórdia, todos aqueles que se acham nossos inimigos, perdoa, Pai, a todos eles, encarnados e desencarnados. Se fizermos alguma coisa um dia contra eles, foi por ignorância, porque nos deram motivo e nós também os demos motivo. Mas hoje estamos, Pai, orando por todos eles, pedindo, Pai, misericórdia a cada um deles, Senhor. Que a tua luz se faça presente, Pai, nesse planeta Terra, tão necessitado de amor, de fé e de esperança, Pai. Que todos, na noite de hoje, que foram lidos seus nomes, aqueles, Pai, que não foram lidos, mas todos foram envolvidos, amparados, abençoados. Que todos sintam, Senhor, a tua presença, o teu amor, a tua infinita misericórdia. Que as mãos de Jesus derrame luz sobre todos vós. Esta casa é um farol a iluminar, a socorrer a todos, encarnados e desencarnados. Acreditem, meu irmão, tenham fé, lembrem do Pai, façam as suas preces e peçam com fé que todos conseguirão continuar as suas caminhadas. Graças a Deus, que a paz e o amor do Cristo envolva e fortaleça todos. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos, agradecemos mais uma vez a presença e a audiência de todos e damos por encerrada mais uma reunião pública aqui na União Espírita Carlos Chagas. Até a próxima.